Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando a aula de número 21, que trata da introdução ao método do lugar das raízes, porque eu havia ministrado esta aula, só que não está mais habilitada a gravação através do Google Meet, né? Foi encerrado esse serviço para o FOPA, né? Então eu estou fazendo a utilização de um programa de gravação de tela, tá? Mas, dando início à nossa aula, gostaria de iniciar através da seguinte questão, tá? O que acontece com a resposta de um sistema de ganho variável, tá? Bem, nós já sabemos que a resposta, né, a forma da resposta temporal de um sistema, ela é dependente da localização dos polos ou do valor, né, no caso das raízes da equação característica desse sistema em malha fechada. Tá? E se tiver zeros também, a resposta pode ser influenciada pelo valor desses zeros. E o valor das raízes da equação característica, se a gente fazer se nós fizermos um desenho do plano S, né, onde a gente tem aqui a parte real e a parte imaginária, a gente pode marcar nesse plano, por exemplo, a localização do polo, tá? Que seria a raiz de uma equação característica. Agora, digamos que eu tenho um sistema que ele é representado da seguinte maneira. Ó, esse desenho que eu fiz aqui, a gente poderia ter aqui um sistema em malha fechada com realimentação unitária e a localização do polo, ó, aqui no caso da função de transferência de malha aberta, né, ou de ramo direto aqui, que elas vão ser iguais, tá? O polo dessa função de transferência de ramo direto, ela está sendo representada aqui neste plano S, tá? Que é um sistema de coordenadas cartesiano que relaciona no eixo aqui horizontal, né, o valor da parte real do polo e do zero, caso tenha, né, e no eixo vertical tem a parte imaginária do polo do zero que possa existir. E nesse exemplo aqui a gente vai ter em malha fechada, tá? A gente vai ter o quê? A gente vai ter K sobre S mais 2 sobre 1 mais K sobre S mais 2. Então, a gente vai ter aqui K sobre S mais 2 mais K, tá? Ou seja, veja que em malha fechada, polo, ó, a gente vai ter aqui S mais 2 mais K igual a zero, ou seja, S vai ser igual a menos 2 menos K, tá? Agora, como eu tenho o ganho variável, eu tenho um ganho K aqui que ele pode variar, por exemplo, de zero a tender a mais infinito. Então, nesse caso, a gente está interessado em saber como esse sistema se comporta a partir da variação desse ganho. Por quê? Porque muitas vezes no projeto de sistema de controle, eu posso, através do ajuste de ganho, tá? Fazer com que o meu sistema em malha fechada ele tenha um determinado comportamento em termos de frequência natural de oscilação e de fração de amortecimento, tá? E o que traz de vantagem esse método do lugar das raízes que foi desenvolvido pelo pesquisador, né, engenheiro Walter Evans, tá? É que ele permite a gente traçar de forma gráfica o valor de todas as raízes da equação característica em malha fechada para o ganho variando de zero a mais infinito, caso a gente tenha realimentação negativa, ou de zero a menos infinito, caso a gente tenha um sistema com realimentação positiva. Mas, além disso, a gente pode traçar o lugar geométrico das raízes. Então, podemos traçar para qualquer parâmetro variável
do sistema, né? O lugar geométrico das raízes, tá? Das raízes. E a gente já vai ver por quê, tá? Ou seja, o que acontece se eu variar k de 0 até infinito? Aqui tem a fazer com que o valor de k tenda ao infinito. Ó, você consegue ver, ó, quando k vai ser igual a 0, a gente vai ter que o polo em malha fechada vai ser igual a menos 2. Tá? Que isso que diz pra gente, né, que o lugar da geométrica das raízes, ele começa nos polos de malha aberta, tá? E, por exemplo, se k é igual a 1, a gente vai ter que o polo agora vai ser menos 3. Se o k é igual a 2, vai ser menos 4. K é igual a 3, vai ser menos 5. Então, veja que é como se eu estivesse me deslocando aqui para a esquerda, né? Em malha fechada, partindo do polo de malha aberta, a partir do que eu vario k igual de 0 a mais infinito, eu estou deslocando a localização do meu polo para a esquerda, ou seja, a estabilidade relativa do meu sistema ele está aumentando, tá? Porque eu estou me distanciando do eixo imaginário, né? Então veja, conforme eu vario de k de 0 até infinito, a posição do meu polo vai até menos infinito, tá? E, teoricamente, né? Na prática, a gente não conseguiria ter um ganho aqui que fizesse com que a gente tivesse um polo no infinito, né? Nessa configuração aqui, porque nós teríamos limitações físicas no sistema, né? Não tem como a gente aplicar um ganho infinito, por exemplo, através de um circuito com um amplificador operacional. E o que isso vai acontecer, né? Ou se eu tenho um controlador que ele vai, no caso, implementar esse ganho proporcional aqui de forma digital através de meu controlador, eu também não tenho como escolher um ganho infinito, tá? Computacionalmente, né? Não tenho, porque eu tenho limitação de memória. Além disso, esse ganho infinito ele teria que produzir uma resposta também que poderia estar além das capacidades da máquina, né? Então, mas matematicamente, isso aqui é verdade, né? Isso aqui o ganho vai fazer com que o lugar desse polo ele vai tender aqui até a menos infinito, tá? Então, muitas vezes, ó, o que vai acontecer? Isso aqui, para um sistema com apenas um polo aqui de malha aberta, é simples, né? Por quê? Porque se a gente só tem um polo, a gente consegue visualizar rápido. Agora, se eu tenho dois polos da minha função de transferência de malha aberta, aí o sistema já começa a se complicar. Por quê? Porque neste caso, ó, se eu tenho uma função de transferência que tem polos complexos conjugados, por exemplo, aqui assim, então eu posso ter diferentes situações. Eu posso ter, por exemplo, um ponto, elas podem tender aqui, a partir da variação do ganho K, eu posso ter uma região que o sistema em malha fechada é estável e uma faixa que o sistema é instável. E se eu adiciono um outro polo aqui, por exemplo, e agora eu posso ter também, né? Eu posso ter lugar geométrico das raízes para a faixa em que o sistema fica estável, porque o sistema fica instável. Além disso, eu tenho pontos, ó, por exemplo, esse meu primeira questão, onde eu analiso apenas esse sistema com um polo. Veja, se eu quiser posicionar, se eu quiser ter em malha fechada uma dinâmica dominante que passe por essa localização dos polos aqui, ó, porque aqui eu vou ter um coeficiente de amortecimento e vou ter uma frequência natural de oscilação, mas veja que nesse caso eu não tenho como fazer com que esse sistema ele passe por essa localização de polos apenas pelo ajuste de ganho, tá? E além disso, ó, cada vez que eu mudo o polo, né, cada vez que eu mudo o valor de ganho, eu mudo o valor do polo. E fazer isso para um sistema, por exemplo, agora já aumentando a complexidade, tendo mais de 3 polos, tá? Aí para fazer isso analiticamente já é muito cansativo, né? É maçante, né, fazer isso. Então, o lugar geométrico das raízes ele permite, para a gente ter um sistema, independente do número de polos, a gente consegue traçar de forma gráfica, né,
a posição dos polos a partir da variação do ganho, polos e zeros, né? Além disso, o que a gente tem de importante, tá, nesse método é que fazer isso computacionalmente, por exemplo, através de um software da linguagem de MATLAB, é bastante trivial, né, de obter de forma rápida o lugar geométrico das raízes para um determinado sistema em malha fechada. Só que ter uma noção de como traçar isso aqui é bom apenas para a gente ter uma ideia, né, de forma intuitiva do efeito da gente adicionar polos e zeros no sistema para que a gente possa atingir, por exemplo, uma dinâmica desejada que através apenas do ajuste de ganho a gente não consegue, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, o que consiste, né? Pera aí, deixa eu voltar aqui. Ó, e o que consiste o lugar geométrico das raízes, tá? Ó, você vai fazer o seguinte, imagina que você tem aqui um sistema novamente, tá? Só que agora, em malha fechada, só que agora eu tenho uma função de transferência aqui para representar o meu elemento sensor, que vai fazer com que eu possa comparar o meu sinal de saída com o meu sinal de entrada, tá? Fazendo com que eles tenham a mesma dimensão, né? Porque, por exemplo, eu posso ter um sistema, eu cito bastante, né, sistemas térmicos, onde eu tenho a minha saída, ela está sendo medida em temperatura. Só que a minha entrada pode ser uma temperatura de referência que está sendo fornecida através de um potenciômetro, onde a gente consegue medir uma tensão elétrica. Então, essa função de transferência aqui do meu sensor vai produzir uma tensão proporcional a essa temperatura. E assim eu posso comparar aqui as duas variáveis, né, a referência e o meu sinal aqui de realimentação, tá, do sensor, produzindo um sinal de erro atuante, né? E a nossa função de transferência em malha fechada aqui, ó, isso aqui vai ser G de S sobre 1 mais G de S H de S, certo? E quais são os polos, né, disso aqui, ó? Quais são os polos da minha função de transferência de malha fechada? São os valores que fazem com que o numerador da minha função de transferência de malha fechada seja igual a zero. Ou seja, eu tenho G de S, H de S mais 1 igual a zero. Ou seja, G de S, H de S vai ser igual a menos 1. Tá? Isso aqui tem que ser satisfeito, né? Para que eu tenha, por exemplo, um valor de S que é um polo da minha função de transferência malha fechada. Tá? E como isso aqui é uma grandeza complexa, ó, a gente tem uma grandeza complexa. Então, eu posso pegar vários pontos aqui no meu plano S e substituir aqui. E caso eu tenha essa igualdade satisfeita, então quer dizer que eu tenho um polo da minha... Eu tenho um polo, né, da minha função de transferência malha fechada. Aí, isso aqui vai ter um papel muito importante quando eu tenho ganho variável, né? Porque, e além disso, como eu tenho aqui, como isso aqui é uma grandeza complexa, eu posso dividir em duas partes. Eu posso ter uma condição de ângulo, ou seja, o meu ângulo aqui de G de S, H de S, vai ser igual a mais ou menos 180 graus, 2Kzinho mais 1, onde esse Kzinho aqui é igual a 0, 1, 12 e assim sucessivamente. Por quê? Isso aqui está multiplicado por 2, tá? Porque, ó, veja que aqui esse número aqui é menos 1, né? Se eu colocar aqui num plano complexo menos 1, ó, no lugar geométrico das raízes, né, a gente mede o ângulo a partir do eixo horizontal aqui positivo, né? Então, até o menos 1 aqui eu tenho 180 graus. Mas eu posso ter também, se eu fizer o percurso aqui, menos 180 graus, aqui no sentido... A gente mede um ângulo positivo no sentido anti-horário, né? E se eu der mais de uma volta também, ó, se eu chegar aqui 180 graus, mais 180 graus, mais 180 graus. Então eu tenho aqui K igual a 1, porque eu vou ter 180 graus vezes 3. E eu vou ter também
eu vou chegar em menos 1, né? Eu posso dar aqui 1, 2, 3 meia voltas e eu vou chegar em menos 1 também. Então, pode ser qualquer valor aqui, mais ou menos 180 graus, 2K mais 1. Tá? E eu também tenho uma condição de módulo. Condição de módulo, que vai ser agora o valor absoluto dessa grandeza complexa, né? Eu estou comparando aqui o ângulo e o módulo do lado direito e o lado esquerdo dessa igualdade. Então, a condição de módulo, eu vou ter o módulo de G de S, H de S, isso aqui vai ser igual a 1, que é o módulo de menos 1. Então, os valores de S que eu tenho a condição de ângulo satisfeita, tá? Eu chamo de lugar geométrico das raízes. E se eu satisfaço simultaneamente a condição de ângulo e a condição de módulo, eu tenho um polo em malha fechada. Ok? Eu tenho um polo em malha fechada. Tá? Para que eu possa fazer com que eu tenha um polo, né, efetivo em malha fechada para o ganho variável, eu tenho que satisfazer as duas condições. Né? Porque no lugar geométrico das raízes a gente traça, tá, todos os valores que satisfazem a condição de ângulo. Aí a gente vai escolher um valorzinho de K que vai satisfazer a condição de módulo para fazer com que o nosso sistema em malha fechada ele atenda uma especificação de projeto, que pode ser valor máximo de sobressinal, pode ser junto, né? Especificação de tempo de acomodação, erro de regime estacionário. A gente pode ter as especificações determinadas, por exemplo, a partir de uma constante de erro estático. Tá? A gente pode ter também a partir da frequência natural de oscilação e da fração de amortecimento. Então, tudo isso vai depender, né, do que é necessário para fazer o projeto do sistema de controle. Tá? Primeiro, o projeto teórico, né, através aqui da modelagem matemática do sistema, projeto dos controladores e posterior implementação física e verificação se a gente bate, né, o que a gente está esperando de forma teórica com o que a gente está medindo, né, o que a gente está obtendo de forma prática, tá? Então, esses dois pontos aqui são as questões importantes para a gente ter. E isso aqui serve para a gente entender como é que o computador gera o lugar geométrico das raízes. Então, dito isto, vamos pegar aqui um exemplinho só para a gente ver como seria. Vamos pegar aqui, exemplo. No exemplo 1, imagine que você tem g de s, h de s, vai ser igual a uma função k, tem um k, tá? E a gente tem aqui s mais e1, a gente tem um zero, e a gente tem s mais p1, s mais p2, s mais p3 e S mais P4. A gente tem 4 polos, tá? Logo, em malha fechada, a gente tem G de S sobre 1 mais G de S, H de S. Então, em malha fechada, polos, a gente vai ter o seguinte, 1 mais K, S mais E1, tá? Sobre S mais P1, S mais P2, S mais P3, S mais P4. Isso aqui igual a zero, tá? Então, a gente vai ter aqui, S mais P1, S mais P2, S mais P3 e S mais P4 mais K, S mais E1 sobre S mais P1, S mais P2, S mais P3, S mais P4, tudo isso aqui igual a zero, né? Tá? Então, veja, se o meu K é igual a zero, aí eu parto dos meus polos de malha aberta, que é o que eu abordei aqui, né? E agora, o seguinte, você poderia pensar assim, se eu substituir K igual a zero aqui, eu vou ter 1 igual a zero, mas aí a gente teria matematicamente uma inconsistência, né? O que acontece aqui, tá? É que se o meu, esse aqui, se eu estou partindo de K igual a zero no meu lugar geométrico das raízes, eu estou partindo do meu
polo em malha aberta. É como se eu tivesse um sistema em malha aberta e não em malha fechada, ok? Tá? Então, tá? Dito isto, ó, por que eu digo isso? Porque o aluno ele pode olhar para isso aqui e dizer, se o meu lugar geométrico das redes começa em K igual a zero, mas se eu substituir K igual a zero, eu vou ter que 1 é igual a zero. Então, não tenho como... Isso aqui não faz sentido matemático, né? Porém, se você expandir isso aqui, ó, de forma mista, né? Aí agora, dessa forma aqui, eu tenho como visualizar o que acontece quando eu tenho K igual a zero de forma de como seria para representar o lugar geométrico das raízes, tá? Ó, porque aqui, se eu multiplicar aqui por isso aqui, tá? Ó, se eu passar isso aqui dividindo, né? Tá? Multiplicar o lado esquerdo e o lado direito da igualdade pelo meu polinômio que eu tenho aqui no denominador dessa função, dessa fração polinomial. Então, eu isolo, né? Eu vou ter isso aqui igual a zero, né? Aí assim eu tenho como visualizar que o meu lugar geométrico das raízes ele parte dos polos em malha aberta, tá? Dito isto, né? Ó, e lembrando também, ó, porque se o meu k também é igual a zero, eu não vou chegar nessa função aqui desse jeito, né? Ó, se o meu k é igual a zero, ó, imagina que o meu k está lá na minha função de transferência de malha aberta. Vamos visualizar aqui isso aqui rápido. Ó. Imagina que eu tenho aqui, ó, uma função que eu tenho k g de s e aqui é h de s. Então, o que aconteceria aqui? Ó? Você tem kg de s sobre 1 mais kg de s h de s. Ó. Ó, o que acontece aqui? Ó? Se o meu k é igual a zero, isso aqui é a função de transferência de malha fechada. Ó. Ó, o que acontece aqui? Ó? Eu vou ter aqui zero, né? Dividido por 1. Ó, isso aqui vai ser zero. Se eu tenho k igual a zero na prática aqui, ó, no sistema aqui, em malha fechada, ó, olha que a gente tem um resultado que... O que esse sistema aqui faria na prática? Né? Nada, né? Mas em termos de lugar geométrico das raízes, quando a gente tem k igual a zero, seria a gente ter a nossa no caso, os polos da função de transferência de malha aberta, tá? Desse sistema em malha fechada, tá? Mas prosseguindo, a gente tem aqui, se a gente quiser fazer agora a condição angular e a condição de módulo, ó, se eu pegar isso aqui, esse 1 na verdade, né, e passar aqui para cá, aí eu tenho como fazer a condição de módulo e a condição de ângulo. Ó, eu vou ter aqui na condição de ângulo, né? Eu vou ter aqui, ó, g de s, h de s. Isso aqui vai ser igual a um φ1 menos θ1 menos θ2 menos θ3 e menos θ4. Ó, onde esse φ1 aqui seria um ângulo relativo, tá? Isso para um determinado ponto de teste, tá? Vamos colocar aqui, ó, isso S é igual a S linha, tá? Então, para S igual a S linha, eu vou ter um ângulo aqui para o meu zero. E esse ângulo aqui é φ1. Eu vou ter para o meu polo P1, vou ter θ1. Para o meu polo P2, eu vou ter θ2. Para o meu polo P3, eu vou ter θ3. E para o meu polo P4, eu tenho θ4. E lembrando que é positivo para o numerador e negativo para os polos do denominador, porque a gente tem uma divisão aí de números complexos na forma polar, por exemplo, né? Quando a gente representa através de módulo e fase, né? Assim como a gente poderia representar através da forma exponencial. Aqui nessa função de transferência, se a gente colocar um S, um número complexo aqui na forma retangular, a gente vai ter
Aí uma divisão de polinômios na forma retangular, que não é a forma mais eficiente, né, de calcular uma divisão de polinômios, né? É mais eficiente a gente colocar na forma polar ou na forma exponencial, né? Onde a gente tem a representação do módulo e fase. Através da representação de módulo e fase, a gente consegue fazer somas e subtrações através da multiplicação e divisão de números complexos, né? E a minha condição de módulo, ó, a gente vai ter ó, G de S, H de S. Isso aqui vai ser K, B1 sobre A1, A2, A3 e A4. Por quê? Porque aqui eu tenho meu ganho K, que é uma constante positiva. A gente está considerando K de 0 a mais infinito, tendendo, tá? B1 vai ser o módulo do meu zero, tá? A1 vai ser o módulo da minha parcela que tem aqui, que é relativa a P1. A2 vai ser o módulo quando eu substituir S por S', quando eu tenho P2, A3 com P3 e A4 com S mais P4. Tá? Então, se eu escolher um ponto S' que satisfaz essas duas coisas, eu tenho um polo da minha função de transferência em malha fechada, né? E se a gente fizer isso de forma gráfica, tá? Veja, vamos traçar aqui, ó, sigma e j ômega, tá? Ó, digamos que eu tenho aqui, ó, menos P1, tá? Aqui é menos P2, aqui vai ser menos P3. Aqui é o meu S', tá? Os polos a gente representa aqui, ó, por X no nosso plano S. E os zeros a gente representa por círculos, tá? Digamos que eu tenho aqui, tá aqui o meu S', aqui em cima, tá? O meu S', tá? S' vai ser igual a um P', tá? Então aqui vai ser P'. Tá? S' vai ser menos P', ok? Só que esse P' aqui, ó, ele tem uma parte real imaginária, né? Olha, P2 e P3 são complexos conjugados. Digamos que eu tenho menos E1 e aqui menos P4. Então, ó, o que eu faço para fazer o teste, né, do lugar geométrico das raízes? Eu vou traçar aqui vetores em direção ao meu ponto de teste. Ok? E eu meço aqui os ângulos a partir daqui de uma linha horizontal, a partir dos polos, né? Ó, aqui eu tenho θ1, θ2, θ3, aqui é θ4 e aqui a gente tem um ângulo φ, aqui é φ1, tá? Ou seja, se eu fizer aquela soma e subtração que tem lá aqui, e isso aqui der mais ou menos 180 graus, 2Kzinho aqui mais um, que é para não confundir com ganho, com esse Kzinho igual a 0, 1, 2, sucessivamente. Ó, se eu fizer isso aqui e satisfazer as duas coisas, então eu tenho um polo da minha função de transferência de malha fechada, né? E se eu satisfazer apenas a condição de ângulo, eu tenho um ponto do lugar geométrico das raízes, que não necessariamente é um polo, né, de malha fechada. Eu teria que ajustar o ganho para ter isso como um polo de malha fechada, tá? E assim, né, através do meu ajuste de ganho, eu modifico aqui os pontos onde vai passar isso aqui, tá? E também, ó, nesse caso aqui, ó, a gente pode ver o seguinte. Aí você pega e vai traçar, né, o lugar geométrico das raízes para diversos pontos de teste. Mas claro que isso seria muito maçante, né? Até para fazer na mão a gente tem um procedimento rápido. Que é como? Para ter uma noção, primeiro você determina o lugar geométrico das raízes no eixo horizontal. Fazendo um teste, ó, eu vou pegar pontos que estão no eixo horizontal e ver se eu faço a parte do lugar geométrico das raízes. Por exemplo, eu pego aqui pontos no eixo horizontal positivo. Se eu satisfazer a condição de ângulo, então ok, eu tenho pontos que fazem parte do lugar geométrico das raízes. Caso contrário, não, né? Eu posso observar o valor de entrada no eixo negativo, por exemplo, porque o lugar geométrico das raízes ele pode existir numa região fora que com valores
imaginários ou apenas com valores reais. Então, eu posso ter um ponto de partida ou de chegada no eixo negativo, por exemplo. Tá? E esse ponto ele vai ser equivalente a raízes repetidas, ou polos repetidos. Tá? Então, tem como a gente verificar esse ponto. Calcular as assíntotas quando o meu S, o valor desse S' que eu escolho tende ao infinito. E o meu lugar geométrico das raízes vai caminhar para diferentes assíntotas, né, que são retas, que vão, no caso, representar para onde os meus polos eles estão tendendo, né? E como vamos fazer, não vamos traçar na mão, né? Vamos traçar o lugar geométrico das raízes no MATLAB para o seguinte sistema, tá? Deixa eu apagar aqui. Nós vamos fazer aqui um procedimento rápido, né? Para a gente traçar o lugar geométrico das raízes aqui, S mais 1 e S mais 2. Ok, digamos que eu tenho esse sistema em malha fechada e a gente quer traçar o lugar geométrico das raízes para ele. Essa função de transferência de ramo direto, a gente podia representar ela da seguinte maneira. A gente poderia ter o ganho K e aqui 1 sobre S, S mais 1, S mais 2. Tá? Essa aqui é a função de transferência de ramo direto, é a mesma coisa, né? Porque como são em cascata os dois bloquinhos, a gente multiplica. Mas vamos lá, no MATLAB, digamos que eu tenho uma função de transferência, numerador é igual a 1. Denominador, como é que eu obtenho aqui esse denominador aqui no MATLAB, né? Se eu tiver um monte de termos, você pode utilizar o comando conv e você coloca os termos, mas aqui a gente vai ter s ao cubo mais 3s ao quadrado mais 2s, né? Aqui é o s ao quadrado mais 3s mais 2, multiplica por s. Então, os coeficientes do nosso denominador da função de transferência de ramo direto vai ser s ao cubo mais 3 ao quadrado mais 2s mais 0, né? Porque aqui, aqui eu não tenho um termo constante, né? Que multiplica, por exemplo, s elevado a 0, que seria 1, né? Nesse caso, eu tenho um polo na origem, né? Então, por isso eu tenho que colocar esse 0 aqui para identificar que aqui é 1 vezes s ao cubo mais 3 vezes s ao quadrado mais 2 vezes s mais 0. Né? Então, meu g vai ser uma função de transferência. Esse g aqui, função de transferência de ramo direto ou de malha aberta, como tem realimentação unitária, né? Vai ser isso aqui num DEM. Opa! Porque eu esqueci de colocar, né? Aqui vai ser 1, 3, 2 e 0, né? Então, tá aqui a minha função de transferência de malha aberta. E agora a gente vai colocar o comando rlocus, vou colocar g, ok? Para um ganho k que vai variar aí de 0 até o infinito, tá? E agora é só esperar, veja que aqui ele traça pra gente o lugar geométrico das raízes, Aqui a gente consegue ver, não tenho 0, eu tenho só 3 polos. E veja que a gente tem aqui esse polo aqui, conforme o ganho K aumenta, eu posso traçar aqui uma cruzinha, e caminhando no lugar geométrico das raízes. Veja que o ganho ele começa em 0 e ele vai aumentando. O ganho vai aumentando e os polos vão mudando. Tá? Veja que nesse caso, com 3 polos, eu tenho ganho que ele pode fazer com que o sistema seja instável. Tá? E o que no MATLAB ele já te dá a informação do valor do polo, o valor da fração de amortecimento, o sobressinal e a frequência natural de oscilação. Tá? E veja, para cada polo eu tenho um lugar geométrico das raízes. Tá? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um 0. Eu vou colocar um 0 igual a menos 5, por exemplo. O meu numerador agora vai ser 1 e 5. Tá? E o meu denominador vai ser a mesma coisa. Agora vamos ver o que aconteceu. Olha o que aconteceu com o lugar geométrico das raízes. Veja
que a adição desse zero, ó, ele puxou aqui, ó, antes o meu lugar geométrico das raízes, ele tinha uma assíntota que tinha, por exemplo, 60 graus aqui a partir do eixo real, né? No plano S. Agora eu puxei o meu lugar geométrico das raízes para a esquerda, ó. Vamos diminuir o valor desse zero. Vamos colocar esse zero agora em menos 3 para ver o efeito que acontece nesse lugar geométrico das raízes, tá? E R locus, ó, veja que agora para o valor do zero em menos 3, ó, eu não cruzo mais aqui o semiplano, eu não cruzo mais o eixo imaginário. A minha assíntota agora é vertical aqui, tá? Antes do meu eixo imaginário. Ou seja, como essas assíntotas aqui elas não vão fazer com elas demonstram que o sistema ele não vai atingir estabilidade quando k tende ao infinito. Então veja, se eu coloco um zero nesse sistema, eu adiciono um zero nesse sistema, eu consigo estabilizar ele para qualquer valor de k. E como é que eu insiro um zero no sistema, né? Através, se você for pensar em termos de implementação prática física, através de um circuito, através de amplificadores operacionais, por exemplo, eu posso adicionar um zero através de um circuito com amplificador operacional que ele faz a operação de derivação e aplica um ganho, tá? Assim como eu tenho um polo, eu também posso ter um circuito que faz a integração, né, e adicionar polos, né? Eu posso adicionar polos e posso adicionar zeros também através de circuitos com amplificadores operacionais, né? Então, aplicar, por exemplo, a derivação e fazer a soma com um valor, tá? Através de um circuito. Eu posso fazer circuitos que fazem operações matemáticas, né? Então, se eu fosse fazer um controlador, uma implementação física, eu poderia fazer desse jeito. Com microcontroladores para implementar de forma digital através de sistema embarcado, por exemplo, é mais fácil. Por quê? Porque aí eu posso fazer uma implementação numérica, né? Fazer uma derivação numérica, tá? Através de uma regra de derivação e para inserir esse zero, por exemplo, nessa função de transferência aí de malha fechada, tá? Então, veja que vou fazer agora o seguinte exemplo. Ó, vamos considerar que a gente tem um sistema que ele é apenas G de S em malha aberta vai ser 1 sobre S mais 1. Depois a gente vai fazer 1 sobre S mais 2, S mais 1, S mais 2 e depois 1. E depois a gente vai fazer 1 sobre S mais 2, S mais 1 e S mais 3. Para a gente ver o efeito do que acontece com essa função de transferência. Vai ser 1 em 1, tá? G vai ser a função de transferência. R locus G, ó. Veja, aqui é aquele primeiro exemplo que a gente começou na aula, tá? Ó, meu polo começa aqui no meu polo de malha aberta, meu lugar geométrico das raízes começa no meu polo de malha aberta e vai tendendo para menos infinito. Agora, vamos adicionar agora o polo em menos 2. A gente vai ter agora, o denominador vai ser 1s ao quadrado mais 3s mais 2, né? Veja o que acontece. Ó, o que acontece agora, se você olhar apenas para o polo em menos 1, veja que o lugar geométrico das raízes está tendendo para a esquerda, mas agora o polo em menos 2 ele vai tender para a direita. Tá? O que acontece? Imagina que você tivesse uma reta aqui, indo de menos 1 até menos infinito. Só que com a adição de polos, eu tendo a deslocar o meu lugar geométrico das raízes para a direita. Se eu adicionei apenas um polo, o que aconteceu? Eu meio que rotacionei o lugar geométrico das raízes. Tá? E como eu tenho dois polos, eu tenho dois lugares geométricos para traçar, tá? Um verde e um azul, que vai ser para onde um polo vai tender, ó. Esse polo vai tender para menos, aqui um valor constante real e menos infinito, e o outro polo vai tender para um valor constante real e mais infinito, no caso, a parte imaginária, né? Então, dito isto, ó,
E se eu adicionar o polo agora em -3, ó? Se eu tenho, a gente vai fazer agora conv. Ó, vamos colocar aqui, ó, 1, 3 e 2, vírgula, 1 e 3. Ó, esse vai ser o polinômio do nosso lugar geométrico das raízes, do denominador, né? Vai ser 1, 6, 11, 6. Função de transferência. E o lugar geométrico das raízes. Ó. Veja que agora ficou parecido com o exemplo que a gente começou no exemplo 3. Ó, veja que agora eu estou deslocando, continuo deslocando para a direita, meio que rotacionando o lugar geométrico das raízes. Só que agora eu não tenho mais uma assíntota vertical. Nesse ponto onde dois polos, o lugar geométrico das raízes deles se chocam. Agora eu continuo rotacionando para a direita. Ó. Veja que agora eu cruzo aqui o eixo imaginário. E assim a gente poderia adicionar mais um polo até, ó. Vamos adicionar um polo em -4. Agora com polo em -4 vai ser 1, 6, 11, 6, 1 e 4. Tá? Isso aqui, DEM vai ser igual a ANS, a resposta. Nossa função de transferência e o RLOCUS. Ó, só que veja, agora com mais um polo, ó, o que aconteceu? Agora eu vou ter um lugar geométrico das raízes e vão se chocar em um outro ponto entre esses dois polos da esquerda. Tá? Então, veja que aqui, aquele valor que ele estava indo para menos infinito, agora ele subiu aqui, ó, subiu de um lado e desceu do outro. Tá? Então é como se eu estivesse ainda rotacionando. Tá? Ainda estou rotacionando. Se eu botar mais um polo, ele vai ficar aqui, eles vão ter uma assíntota vertical. Tá? Então, isso que acontece com... É bom ter, você pode ir adicionando polos e zeros e ir verificando o que acontece com o lugar geométrico das raízes de forma bem rápida nesse sistema, né? E assim a gente finaliza essa... esses eram os pontos que eu gostaria de mostrar nessa aula, tá? E assim a gente finaliza a aula de número 21, tá? Até breve.